Mais uma devocional nossa. Agora nós chegamos no final do Evangelho de Mateus, capítulo número 28. Capítulo 28 que testemunha e nos traz esse significado de que nós servimos a um Cristo não morto, mas nós servimos a um Cristo ressuscitado. E foi isso que aquelas mulheres testemunharam, viram e se alegraram com a esperança e a certeza de que nós servimos a um Cristo ressurreto, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a certeza que nós temos. E as mulheres, juntamente, o texto nos fala aqui que Jesus se revelou a elas. Elas, a princípio, o que é natural, ficaram um pouco com medo, mas se alegraram. E Jesus fala a elas. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que dirijam-se para a Galileia e lá eles me verão. Esse fato aqui da ressurreição traz todo um significado, traz todo um fundo e uma certeza de que ele de fato cumpriu o que as Escrituras, com essa ressurreição, falava sobre ele. Mas não é sobre isso somente que eu quero me ater aqui. O que eu quero me ater é o fato, principalmente, o que é a nossa proposta aqui. O que é ser um discípulo? Essa é a certeza que nós temos, que nós servimos a um Cristo que ressuscitou e de que um dia vai voltar. Ainda há um hiato aqui no capítulo número 28, quando o relato dos guardas aqui tentaram, e até hoje, os dias de hoje ainda, com essa manipulação, foram ao chefe dos sacerdotes. Mateus nos relata isso, né? O único evangelho que nos dá em detalhes sobre isso aí, até mesmo sobre o objetivo da carta, né? Escrita a princípio para judeus, né? Para judeus cristãos, e é interessante, ou cristãos judeus, e é interessante a gente perceber de que há todo um trabalho aqui em tentar manipular e falar que foram os discípulos que roubaram o corpo. E esse testemunho, ainda essa história é contada até os dias de hoje. E aí nós chegamos no final do capítulo, né, 28, um texto famoso sobre a grande comissão. E é sobre isso que eu gostaria de explorar nesses próximos minutos que nós temos. Primeiro, o que não é ser um discípulo de Jesus? O que não é ser um discípulo de Jesus para você? Primeiro eu quero falar para você que um discípulo de Jesus, necessariamente, ele não é um frequentador de igreja. Necessariamente você não precisa ser um discípulo de Jesus para você participar dos ritos religiosos, para você assumir alguma função ministerial. Isso não é necessariamente ser um discípulo. Porque muita gente acha que pelo fato de estar envolvido com as atividades da igreja, com as atividades religiosas, acha que talvez seja um discípulo de Jesus. Um outro fato é que a gente há muita movimentação ainda dentro da crença do cristianismo. Eu era católico e agora eu me tornei evangélico e agora eu me tornei um discípulo de Jesus. Não necessariamente é isso. Há uma outra característica também, que não necessariamente é um discípulo de Cristo. Porque antes eu fumava e agora eu não fumo mais. Porque antes eu bebia e agora eu não bebo mais. E a gente resume o ser um discípulo de Jesus com aspectos simplesmente morais e comportamentais. Ser discípulo de Jesus não é necessariamente isso. Mas você me pergunta, o que é ser um discípulo de Jesus, então? E eu me lembro das palavras em Romanos, capítulo 8, versículo de número 9 ali, onde fala sobre a vida no Espírito. E ser um discípulo de Jesus é ter essa vida dele transformada em nós através do Espírito, porque o Paulo nos fala que os que são de Cristo possuem o Espírito de Cristo, ou seja, possuem o Espírito de Deus. Talvez, guardadas as devidas proporções, o que é ter isso, essa encarnação do Espírito de Cristo,
né? Algo que se assemelha, talvez se torna-se mais próximo, né, de ter esse espírito encarnado em nós, dentro de nós, talvez seja essa comparação da união entre o homem e a mulher se tornando uma só carne. Nas devidas proporções, é exatamente isso que o Evangelho nos fala, o que é ser um discípulo de Cristo. Porque Jesus nos fala aqui, versículo de número 19 e 20, portanto vão e façam discípulos as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ou seja, um discípulo de Cristo, ele tem essas características que enquanto ele vai, ele obedece a Cristo. Ele ouve a voz dele. Porque é possível que você esteja participando, você fez uma movimentação dentro dessas religiões, eu era budismo, eu era um budismo, eu servia ao budismo, eu era um muçulmano e agora eu me tornei um cristão. Eu conheço as escrituras, eu frequento a escola bíblica, eu sei os versículos de cor. Isso não é ser um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo é você ouvir esse Espírito que está em você, de tal maneira que você se torne semelhante a Ele. Porque é possível que você hoje frequente uma igreja, é possível que você conheça as Escrituras muito bem e se orgulha pelo fato de conhecer e saber o arcabouço histórico, teológico, tudo que há aqui, consegue citar versículos de cor, mas é possível que a mensagem do Evangelho que fala sobre perdão e você não perdoa, que fala sobre odiar e você guarda ódio, você guarda rancor. E é isso que Jesus nos fala aqui, que nós devemos obedecer. Um discípulo de Jesus que obedece a Ele precisa ter o Espírito dele dentro de você. Então é possível que você viva tudo isso, você esteja vivendo, faça essa movimentação na igreja, você participe e se envolva, mas quando é a hora de você obedecer, de amar, de não odiar, você não faça isso. A história nos conta que um discípulo de Jesus, né, e era muito comum que os discípulos seguissem os seus mestres, e no final do dia aquela poeira que levantava das sandálias do seu mestre, né, os discípulos que vinham atrás ficavam encobertos, de tal maneira que eles eram reconhecidos, que sabiam que tinham passado o dia com o seu mestre. A mensagem do Evangelho, ser um discípulo de Jesus, é de tal maneira que a gente viva o nosso dia e que as pessoas olhem para nós e olhando para nós possam se identificar e ver em nós uma coisa diferente. Ser um discípulo de Cristo é alguém olhar para você e falar: eu não sei, mas você tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente de você. Ser um discípulo de Cristo não é necessariamente você conhecer as Escrituras, mas sim obedecer. O convite de ser um discípulo de Jesus, de seguir ao Mestre, de testemunhar, e enquanto eu indo, eu vou cumprindo esse obedecer. O convite dele é que eu e você possamos ter esse Espírito dele e que possamos testemunhar de tal maneira, não é citar versículos bíblicos, não é ter o orgulho de falar que você frequenta a igreja, de que você participa de algum ministério, não. É de tal maneira que as pessoas possam olhar para a vida de você, sem você se autopromover e falar: você tem alguma coisa diferente. Isso sim é ser um discípulo de Cristo. O meu convite para você e o convite das Escrituras aqui é ser um discípulo de Jesus. É ter uma mudança de vida. Não é ter uma mudança de religião. Não é necessariamente ter uma mudança de comportamento. Também é isso. Também é isso. Mas é sim a gente ter esse Espírito de Deus, como Paulo, o apóstolo, falou para nós, nos ensina em Romanos. Que eu e você possamos ter essa vida de discípulo, que Cristo tenha misericórdia de nós.
que possamos olhar para as Escrituras e, conhecendo a mensagem do Evangelho, que é de obediência, e é isso que um discípulo de Jesus é. Ele é obediente àquilo que o Mestre nos ensina. E que eu e você possamos viver o nosso dia a dia e as pessoas, ao olharem para nós, possam enxergar a vida, um seguidor de Jesus. Que Deus te abençoe.